Olá, tudo bem? Você, médico, proprietário de clínica ou empresa do ramo de saúde, já se perguntou como é que você pode fazer para proteger mais o seu patrimônio ou proteger de uma forma eficiente? Ou você nunca pensou nisso? Se você nunca pensou em nada disso, você está marcando toca, você está perdendo tempo, porque não adianta você desempenhar tão belamente essa profissão, que é uma profissão linda, lidando com vidas, saúde, bem-estar, construir um patrimônio em cima desta profissão e não protegê-lo. Você sabia que empreender no Brasil já é de risco? Empreender na área médica, o risco é dobrado, triplicado. Você tem que pensar nisso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Pois bem, eu venho aqui hoje falar diretamente com você, profissional da saúde, médico, dono de clínica, dono de empresa do ramo da saúde. É um ramo que é muito vulnerável a críticas, a certas perseguições, processos, né, discussões sobre eventuais erros médicos ou não. Eu advogo muito nessa área, advogo também no Conselho Regional de Medicina para alguns profissionais que têm a conduta discutida, questionada, às vezes por falta simples de conhecimento da população, porque não entende o procedimento, acaba só culpando o médico. Você sabe que isso acontece. Eu sei porque eu defendo médicos e eu sei como é que funciona. Às vezes é falta de comunicação, às vezes é tentar entender um leigo tentando entender da área de um profissional. Só que instaurado o procedimento tem que ser respondido, né? Instaurado o processo tem que ser defendido. Então você tem que pensar em proteção patrimonial. E a proteção patrimonial ela está junto com o planejamento patrimonial, que traz também o seu planejamento sucessório. Então, eu te faço a seguinte pergunta: por que médicos e empresários da saúde precisam de uma holding familiar? Já ouviu falar nisso? Deve ter ouvido, porque tá pipocando na internet. Sim, muita gente fazendo, muita gente procurando, e não é à toa, porque funciona. É um sistema que funciona. Mas eu não sei se é adequado a você. Cada caso é um caso. Nós, advogados, gostamos muito de dizer isso. Olha, depende. Ah, isso serve para mim? Depende. Primeiro precisa fazer um diagnóstico. Você, como profissional da saúde, você sabe exatamente disso. Não dá para clinicar, não dá para prescrever remédio ou tratamento sem antes diagnosticar, correto? Então você entende o que eu estou dizendo e você vai entender no final por que é preciso fazer esse diagnóstico. Bom, vamos descobrir juntos como proteger o seu patrimônio, garantir que sua herança seja transferida de forma eficiente e segura aos seus herdeiros e, além disso, otimizar tributos, porque a holding familiar é uma estratégia transformadora para o seu planejamento patrimonial. É um sistema, como eu disse, que está bastante em voga, porque é um sistema que funciona. E antes era de acesso apenas a grandes bilionários, só que vem com acesso agora às classes abaixo, aos milionários, como você. Tenho certeza que eu estou falando com um milionário. Bom, vamos lá. Ops, espera aí. Vamos lá. O que é uma holding familiar? Holding familiar, entenda
como empresa, tá? Só que não é uma empresa. A holding, a holding de participações, ela é uma empresa. Tem a finalidade de participar do capital social de outras empresas. Só que quando nós falamos em holding familiar, nós estamos falando de um sistema que nós vamos montar para garantir que o seu patrimônio seja protegido, gerenciado e transmitido para os seus herdeiros, tá bom? Então, é um sistema de empresas criado para administrar o patrimônio da família. É isso, incluindo imóveis, se você tiver investimentos, ações. Ele atua, esse sistema, como um centro de gestão e controle. Tudo fica centralizado, tudo fica sob o seu poder, sob o seu controle, tá? Centralizando os bens e direitos dos membros da família, proporcionando maior organização e segurança. Sim, tudo fica mais seguro. Os grandes bilionários, eles já sabem disso. Não se coloca nada no CPF. Tudo em pessoa jurídica. O CPF é pobre e a pessoa jurídica é rica. Ela que tem que ter o patrimônio, tá bom? E a holding familiar vem para solucionar essa questão. Porque a tendência do brasileiro, o que, que é? Trabalhar, 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 construir, construir, construir e tudo personificar, tudo no CPF. Por isso que depois tem o grande problema que a holding tenta evitar, que é o inventário. O inventário ninguém merece passar por ele. O inventário é um processo extenso, custoso, muitas vezes doloroso. Por quê? Porque institui briga entre os herdeiros, tá? Institui briga, porque um fica insatisfeito, o outro também, e um concorda, o outro não concorda, e por aí vai. E os benefícios? Como eu disse, organiza o patrimônio, protege contra riscos judiciais, protege, não blinda, tá? Isso é importante. Proteger é uma coisa, blindar é outra. Blindar você pode entender como infalível, impenetrável. Não, não é isso que acontece. Quem te vende isso está mentindo, porque não blinda, tá bom? Protege, cria uma barreira muito interessante e muito eficiente, tá? Para você ter a segurança de fazer a sua defesa, caso seja necessário, tanto no conselho quanto na esfera judicial, sabendo que o seu patrimônio está resguardado, tá? Otimiza a sucessão para os herdeiros, evita o inventário. Evitando o inventário. Isso é o melhor de tudo. Nós vamos falar daqui a pouquinho e você vai entender o porquê é tão interessante. E tem outros vídeos que eu vou deixar, que eu já fiz, explicando o impacto que o inventário tem no patrimônio. O inventário ele chega a causar perda patrimonial significativa em alguns casos, tá bom? A holding familiar oferece diversos benefícios, né? Como a separação do patrimônio pessoal do profissional. Patrimônio pessoal uma coisa, patrimônio profissional outra coisa. A redução de custos e tributos, além de facilitar a gestão e o planejamento sucessório. Benefícios para os profissionais da saúde. Como foi dito, cria uma barreira de proteção contra os riscos e ações judiciais. Não blinda, não é infalível, tá? É importante que isso seja dito de forma clara. Blindar não existe, não existe blindagem patrimonial, tá? E o profissional que vende isso para você, ele é obrigado a saber. Ele é obrigado a explicar por que que não blinda. Por que que blinda? Eu explico que protege, cria uma barreira de proteção, tá bom? Redução tributária ajuda a economizar impostos, com impostos na transmissão do patrimônio para herdeiros. Mas a economia,
é muito significativa. A economia é, olha, entre um inventário e uma holding, você consegue economizar cerca de 80% nesses custos. 80% é muita coisa, né? Exemplos práticos. Sem a holding, os herdeiros pagam mais impostos, né? Impostos elevados, ao receber bens após o falecimento. Sim, e pode ocorrer a perda patrimonial. Por quê? Porque uma coisa é ter um patrimônio imobilizado, outra coisa é os herdeiros terem liquidez. O que é liquidez? Dinheiro em caixa para poder bancar o inventário, o custo alto do inventário. O que acontece quando não tem dinheiro em caixa? Ele é obrigado a se desfazer, os herdeiros são obrigados a se desfazerem de parte deste patrimônio para bancar o processo. Com a holding familiar, isso não acontece. Perda patrimonial, zero. Zero. Com a holding, transferência automática de participações, tá? É criado um sistema de gatilho, reduzindo custos e facilitando a sucessão, que já é realizada na constituição da holding. Você constitui a holding e já faz a sucessão. Só que os seus herdeiros não são proprietários ainda. Existe um sistema de gatilho que apenas com a sua morte, com o seu falecimento, seu, da sua esposa, que são os proprietários, é que os herdeiros tomam posse. Por enquanto, eles ficam com o que a gente chama em direito de nua propriedade, tá? Eles têm a propriedade, mas não podem usufruir, porque existe uma barreira, este gatilho que só é acionado com a sua morte. Outros exemplos práticos. Sem a holding pode ocorrer a decisão errada, e nós vamos ver isso logo em seguida. Porque o que se tem consolidado é morreu inventário. Só que o inventário ele tem que futuramente deixar de existir, porque ele é custoso e vai ficar ainda mais caro no Brasil. Vou falar isso mais a seguinte também. Com o intuito de beneficiar e proteger os herdeiros, como por exemplo a doação em vida, não é uma boa decisão fazer doação em vida, porque o custo é praticamente igual do inventário. A diferença é você não tem honorários, mas você paga em TCMD, você precisa respeitar as regras do cartório, exigência de documentos, entende? E isso não garante que você não vai ter problema e que não haverá desavença entre os seus herdeiros. Nada disso. E você não fica garantido no controle dos seus bens. Nós vamos ver isso. Com holding, a sucessão é realizada de forma planejada, sem que o dono do patrimônio perca o controle sobre ele. Aqui é a parte mais importante. Devido à implementação de cláusulas de segurança, a holding ela traz cláusulas de segurança que garantem você no controle do patrimônio. Aqui eu trouxe só o print, mas se você buscar por este título aqui, no YouTube, no canal do Domingo Espetacular da Record, você vai ver um caso típico de escolha errada de um médico famoso, um médico oftalmologista, tá? O Dr. Luiz Roque Lambert, que em vida achou que a melhor coisa era doar tudo para os filhos, ficando, pelo que a reportagem dá a entender, ficando com o usufruto de apenas um imóvel. O que aconteceu? As filhas se uniram, duas filhas, tiraram ele da empresa que ele levou anos para construir, um nome que ele levou anos para consolidar, tiraram ele da empresa por conta dos motivos que elas acharam que seriam legítimos para praticar tal ato, alijaram este senhor
que passou a ter necessidades. Por quê? Porque não fazia mais retirada na empresa, não tinha mais participação, não tinha dinheiro, um custo grande de cuidador, custo da casa, e as filhas nem aí para ele, nem aí. Não, assistam a reportagem. E tem um vídeo que eu fiz reagindo a essa reportagem que eu também vou deixar aqui. A esposa dele, que sempre esteve do lado dele, separou-se e foi morar com as filhas. Olha só, no final da vida ele descobre que a esposa, que deveria amá-lo, não o amava e foi do lado de onde estava o dinheiro, foi ficar do lado do dinheiro. Aí ele foi obrigado a acionar judicialmente para disputar os 30 milhões do patrimônio que ele construiu ao longo da vida com as filhas. Coisa que ele nunca poderia imaginar, que o inimigo estaria dentro de casa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Eu não estou dizendo, tá? Isso é um exemplo. Mas, como advogado, eu sou obrigado a dizer o seguinte: seguro morre de velho, tá? Você tem que tomar as decisões certas enquanto são possíveis, com uma assessoria adequada. Quem foi que assessorou esse senhor? Ah, faz doação, doa tudo, evita o inventário, aquela burocracia, dor de cabeça. Você continua com o usufruto dessa casa aí e tal. Durou pouco, o conto de fadas durou pouco. Então, olha, se ele tivesse optado por um sistema de holding familiar, ele não estaria na TV chorando. Hoje é dia 11 de novembro que eu tô gravando esse vídeo, tá? 2024. Essa reportagem foi ao ar faz 2 semanas, 3 semanas no máximo. 2, 3 semanas. Então é um caso recente que ilustra bem uma decisão errada. Ilustra bem como é maléfico quando a gente decide da pior forma possível. Não adiantou nada ele trabalhar, ele se dedicar, ele se aprimorar, ele construir um patrimônio considerável e respeitável de 30 milhões e as filhas, as próprias filhas, passarem a perna nele no final da vida. E nós não estamos falando de 3 milhões, nós estamos falando de 30 milhões. O que é a ganância do ser humano? A ganância contra o próprio pai, tá? Que isso fique de alerta. Você, médico, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, pelo amor de Deus. Não entenda. Mas essa vida é uma caixinha de surpresa. O que eu aprendi ao longo de 21 anos advogando é que as pessoas têm a capacidade de nos surpreender. O que eu já vi ao longo desse tempo todo dedicado ao judiciário, as mais diversas causas que eu atuei, você fica arrepiado, você fica, às vezes, enojado com o que um ser humano é capaz de fazer. E muitas vezes dentro do seio familiar, onde você menos espera que possa ter alguém que vá te prejudicar, porque a família é a base de tudo, né? E com certeza ele deu boa educação para essas meninas. Só que aconteceu isso. Assistam a reportagem e tirem suas conclusões. O que mais evitar? Existe um projeto no Senado Federal para o aumento na alíquota do imposto do ITCMD, que hoje é assim: quem define a alíquota máxima a ser praticada no território nacional é o Senado. Então hoje vigora o quê? A alíquota máxima de ITCMD é de 8% no Brasil todo. Cada estado tem a liberdade para impor e cobrar aquilo que ele entende que é devido, que é legal, que é justo, que é necessário para ele. Então, nós temos estados que a alíquota de ITCMD é 2%. O estado de São Paulo, 4%. No Rio de Janeiro, a alíquota é progressiva, pode chegar até
8%. Então, cada estado define isso. Só que teve a reforma tributária em 2023 que tirou bastante a participação na arrecadação dos estados, tá? Você também pode procurar isso no Google, você vai entender melhor. O que que acontece? Esse projeto de resolução que está no Senado ganhou força. Ele tem adesão de todos os governadores do Brasil. Todos estão apoiando e cobrando urgência. Por quê? Para compensar o que eles perderam de arrecadação na reforma tributária. Então, a tendência é que passe para 21%, a alíquota máxima. Olha, se com 4% de alíquota de ITCMD, o impacto, a perda patrimonial já é significativa no inventário, olha, eu não sei como é que vai ser possível uma família fazer inventário com uma alíquota de 21%. Eu não sei, só de ITCMD, 21%. Quer dizer, 1/5 do patrimônio já é do governo, já é tomado pelo governo. Aí você tem os custos indiretos, com certidões, com cartório, se for o caso, custas judiciais, se for o caso, honorários advocatícios, deságio, se a família não tem dinheiro para bancar o inventário, ela vai ter que pôr imóvel à venda. Colocando imóvel à venda pendente de inventário, é natural que tenha um deságio. O que, que é isso? A pessoa que vai comprar, ela até compra, mas pagando muito abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque tem um problema. O imóvel não está apto a ser transferido naquele momento. É pior do que um financiamento, porque o financiamento você vai no banco, quita, tem o termo de quitação e consegue passar para o seu nome o imóvel. E com o inventário? Com 5, 10 herdeiros brigando. Não, viu? Não dá. Eu já tive processo aqui no escritório assim com 10 herdeiros. E o meu cliente comprou um imóvel com uma desvalorização muito significativa para ele. Então é isso que acontece, tá? Isso, você tem que pensar nisso, você tem que pensar em evitar isso. Para quem tem condição, para quem pode ter acesso a esse sistema, a essa técnica avançada de planejamento patrimonial, tem que usar a mão disso. Tem que usar a mão. E você, médico, você construiu um patrimônio muito bom. Você sabe disso. E você quer evitar tudo o que eu disse até agora. E você quer deixar a sua família confortável. O que, que você tem que fazer? Bom, praticamente a construção da holding, do sistema de holding, ela passa por 3 etapas bem definidas. A primeira etapa seria o levantamento da questão, uma análise completa do patrimônio e dos objetivos familiares. Nós chamamos isso de sessão de viabilidade, tá? Ou um atendimento de diagnóstico para a viabilidade do sistema, para ver se é viável, porque a holding não serve para todo mundo, tá bom? A holding, ela, para algumas famílias, ela não é aconselhável. Então é preciso passar por esse diagnóstico. Você é médico, você sabe do que eu estou falando. Não tem como você clinicar sem diagnosticar primeiro. Não tem como prescrever um tratamento sem diagnosticar primeiro. Não tem como saber do que o paciente precisa, o que é adequado para ele, o que é adequado ao sistema imunológico dele, sem diagnosticar, não é? Você não faz a anamnese do paciente antes. É a mesma coisa, transporta esse mesmo conceito para a advocacia e é a primeira fase, tá? A segunda fase é a estruturação, onde vai ser desenvolvido o melhor modelo para o caso específico, com opções que você vai escolher. Não sou eu,
Não é o profissional outro que vá apresentar isso para você. É você. Um projeto bem estruturado oferece pelo menos 3 opções para o cliente escolher, tá certo? E a adaptação. A adaptação de tudo isso que foi feito, colocando em prática. Ou seja, fazendo o sistema acontecer, fazendo ele nascer, fazendo ele se conectar para ser coeso e funcionar de uma forma eficiente. Conclusão, então, e próximos passos. Proteção. Garanta a segurança do seu patrimônio. Aqui, os próximos passos não dependem de mim, não depende de qualquer outro profissional. Depende de você. É uma decisão que você toma e é uma atitude que você tem. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Então, garanta a proteção e a segurança do seu patrimônio. Planeje o futuro da sua família. Faça a sucessão em vida. E economize com impostos legalmente, de forma legal, tá? Nada disso é de forma ilegal ou com alguma maracutaia que depois vai dar problema para você. São técnicas jurídicas usando o que a lei permite usar, tá bom? Tem outro vídeo também que eu vou deixar, que vocês vão ver o ministro Haddad da Fazenda, né? Dizendo como eles tentam, o governo tenta cercar os super ricos, mas eles fazem um planejamento patrimonial para não pagar imposto depois da morte e não há nada a ser feito. Não tem nada que o governo pode fazer. Ele lamentando que isso ocorra, tá? E isso é acessível a você também. Seja resolvedor. Você não chegou até aqui sendo uma pessoa em dúvida, que não se decide, que não tem atitude. As grandes decisões na vida não podem esperar, principalmente quando delas dependem o seu futuro, da sua família e do seu patrimônio. Muitos caminhos mal escolhidos não oferecem opção de retorno. Na estrada, quando você pega um caminho errado, logo na frente tem um retorno, né? Na vida, muitas vezes não tem retorno. É estrada de mão única, só vai, não volta. Muitas vezes não. Eu acho que a gente pode tentar e se esforçar para achar um momento que você conseguiu voltar atrás e resolver aquilo que você não resolveu quando teve a oportunidade. Não tem o ditado que a oportunidade não passa 2 vezes na nossa frente, não bate 2 vezes a nossa porta? Uma oportunidade perdida já era. Você não chegou até aqui com base em dúvidas, mas em escolhas. Por isso sabe o que é certo. Então, faça. Faça, porque só depende de você. O que eu posso fazer e que muitos profissionais fazem é informar, trazer para você a informação de graça. Você tem a informação gratuita. Agora, cabe a você refletir e pensar o que você quer para o seu futuro e para o futuro da sua família. Tá bom? Um grande abraço. Antes, deixa eu compartilhar aqui então. Sou Fábio Mendes Paulino, advogado. As minhas redes sociais, me sigam, inscrevam-se no canal, divulguem esse vídeo. Tem meu Instagram, Facebook. Compartilhem com os colegas. Se você acha que isso vai ser interessante, que vai fazer sentido para mais algum colega, por favor, compartilhem. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.